Você já deve ter me ouvido falar que o povo aqui na Alemanha é meio distante, um pouco frio, um pouco sisudo assim, birrento, né? Já deve ter me ouvido falar sobre isso. E eu tô falando porque é verdade. Mas o que você pode estar pensando é, sim, e daí, nega? Por que é que tu tá indo aí? Se o povo é desse jeito, se a galera não é muito assim afetuosa, se a galera é mais solitária, mais distante, o que você está fazendo nesse lugar? Então, eu estou trazendo para você hoje as 5 coisas mais simples que acontecem aqui na Alemanha que me fazem querer viver essa realidade aqui. E eu vou trazer para você coisas que não são coisas grandes. Muita gente pensa assim, ai, que qualidade de vida na Alemanha, que as pessoas gostam de viver lá, é porque a economia gira melhor, porque as condições financeiras, os benefícios sociais. Não é só isso, não, não são só as coisas grandes. Tem coisas muito mais simples que me fazem gostar muito de viver aqui. E eu venho falando sobre isso aqui no canal, em alguns vídeos. Inclusive, tem um vídeo que eu quero te indicar para falar para você por que que eu escolho ter uma bicicleta em detrimento de ter um carro. E uma das coisas simples que eu gosto muito de viver aqui na Alemanha é o fato de eu ter uma bicicleta. A bicicleta é um meio de transporte comum aqui. A gente vai para todos os cantos de bicicleta. A gente gira essa Alemanha inteira e sequer tem gente que viaja para outros países também de bicicleta. Eu nunca fiz isso. Seria uma boa ideia fazer, né? Sim, mas eu nunca fiz isso, mas conheço gente que conhece gente que já fez. Então, a bicicleta, ela é realmente um meio de transporte que faz parte do cotidiano da Alemanha. E você não precisa de carro para praticamente nada do que você quiser fazer. Muito pelo contrário, a bicicleta te ajuda a chegar muito mais rápido no seu objetivo do que se você tivesse de carro, porque o carro você sempre está sujeito aí a pegar engarrafamentos, a pegar, a se estressar com alguém, a arranjar um estacionamento, você acaba gastando mais dinheiro. Na bicicleta você acaba economizando na sua saúde. Além do mais, muitas cidades na Alemanha, não todas, não conheço todas as cidades, não sei da história de todas as cidades, mas eu sei que muitas cidades na Alemanha são preparadas com ciclovias, são apropriadas para se andar de bicicleta. Eu já morei em uma cidade do interior que não tinha tantas ciclovias quando chegava no ponto da estrada mesmo, né? Mas dentro da cidade ali, no centro, para ir no mercado, essas coisas a gente tinha assim caminho para andar de bicicleta. Além disso, isso proporciona uma movimentação diária do seu corpo. E se você é uma mãe, mulher, 40 a mais, imigrante, tiriri, tiriri, andar de bicicleta é uma super boa. A segunda coisa que me faz gostar muito da Alemanha é que a natureza ela faz parte do nosso dia. Mesmo a gente morando em centros urbanos, a gente abre a janela, a gente tem árvore em todos os cantos, a gente tem plantas, tem flores, as pessoas se dedicam à natureza aqui e respeitam. Quando a gente vai para qualquer lugar, a gente encontra um parque. E nesse parque sempre tem um parquinho para as crianças brincarem. Isso para mim foi algo assim muito marcante quando eu fiz uma viagem para o Caribe francês, para a ilha de Guadalupe. E chegando lá, eu estava com a minha filha, a Dendê estava com 3 anos, eu acho. 2 anos. 2 anos ela ainda andava muito de carrinho. Eu carregava ela muito de carrinho ainda. E aí a gente estava procurando um parquinho para ela brincar. Eu toda acostumada, mal acostumada, de que aqui na Alemanha sempre tem um parquinho. A gente vira o pescoço, a gente acha um parquinho em qualquer lugar. A gente passa por uma porta assim, a gente encontra um parquinho. Pelo menos aqui na cidade onde eu moro. Eu moro na cidade de Hamburgo, gente. Eu não falo muito por conta de privacidade. Se você assiste meu conteúdo, você já sabe onde eu moro. Se você me segue, inclusive, eu já quero te pedir, né, para você clicar no seguir, se inscrever, clicar no gostei, escrever no comentário, deixar uma mensagem aí para mim, falar comigo, não me deixar falando aqui com as portas e com as paredes, né? Que eu tô vendo só uma hora disso de eu ficar falando aqui só o tempo inteiro, com porta e com parede. Brincadeira à parte, eu estava falando que aqui na cidade onde eu moro, o Estado pensa muito, a prefeitura pensa muito na questão desse bem-estar das crianças, eu percebo isso das famílias. Todo lugar tem um parquinho, inclusive tem parquinhos que são fechados, gradeados,
E esses parquinhos gradeados, eles têm lá em comunicação dizendo, só é permitido entrar se você tiver criança. Não pode qualquer pessoa assim, qualquer desavisado, tá dizendo, eu vou fumar um cigarro, vou entrar aqui nesse parque que tem privacidade. Não pode. Não pode, inclusive, a gente pode até chamar a polícia e avisar para a polícia que tem um fulano ali fumando cigarro dentro do parquinho, se a gente quiser. Então, não pode. Aqui na minha cidade, os parquinhos são muito limpos, organizados. Não sei como funciona em todas as cidades. Se você está aqui na Alemanha, conta para mim como é a realidade dos parquinhos aí para você. Conta para mim, porque eu já tive a experiência de visitar parquinho em Berlim e eu já tive algumas experiências bem diferentes, assim. Apesar de estarmos no mesmo país, foi uma diferença bem diferente. Então, eu estava falando que quando eu fui para o Caribe, eu senti muita falta de ter um parquinho. Depois também na França, que a gente vai constantemente, uma vez por ano, pelo menos eu tô lá na França, porque a família por parte de pai da minha filha é toda de lá. Mora todo mundo na França, em Paris. Então, lá também não tem parquinho assim com muita facilidade. Tem um parquinho perto da casa, da avó da minha filha, mas quando a gente quer fazer alguma atividade com as crianças, a gente tem que rebolar, procurar várias possibilidades. Aqui não. Eu falo, vamos fazer o que hoje? Vamos num parquinho. A gente escolhe qual é o parquinho que a gente vai, pega as coisas, pega o nosso tapete lá, pega as merendas e a gente vai lá fazer merenda, vai no parquinho, as crianças brincando, a gente merendando e ficando feliz. Ainda mais se for um dia de sol, aí beleza, maravilha. Então, aqui tem muita essa preocupação com a inclusão das crianças nos ambientes sociais e os parquinhos também são lugares que às vezes tem até lugares para os adultos fazerem caminhada. Por exemplo, se a criança vai acompanhada de dois responsáveis, então uma pessoa pode ficar com a criança, outra pessoa pode fazer uma caminhada, pode andar de bicicleta, pode dar uma volta. Muitos parquinhos também têm supermercado perto. Muitas vezes eu já fiz isso, de ir para o parquinho, a minha filha com os amigos dela, e aí tem uma mãe que é colega minha, eu falo assim, você pode dar uma olhadinha aí, eu vou ali no mercado, compro uma coisa e volto, sabe? E muitas vezes também para fazer economia, não ficar comprando sempre coisas caras nos quiosques que tem no parquinho, a gente vai no mercado, compra o picolé, o sorvete, o salgadinho, o que as crianças quiserem e traz para o parquinho, sabe? É muito prático. Então, os parquinhos, eles são pensados também dentro de uma realidade em que os equipamentos também que as crianças brincam são equipamentos aí, como pedagogo, eu fico de olho, são equipamentos que representam realmente desafios para as crianças. Tem um vídeo meu aqui que foi um vlog que eu fiz sobre uma visita que a gente fez a um parque de animais. E mesmo lá no parque de animais tinha um parquinho para as crianças brincarem. E que parquinho, viu? Um parque gigantesco. Recomendo você dar uma olhadinha nesse parquinho aí e assistir esse vídeo, esse vlog, se você ainda não assistiu. Eu falo um pouco sobre o início de uma amizade com a mãe de uma amiguinha da minha filha, mas eu fiz, sabe, uma filmagem geral, assim, do parque de animais. Eu acho que você vai gostar se você ainda não assistiu. A terceira coisa simples que eu amo aqui na Alemanha é a questão da cultura da reutilização. Eu venho de uma família muito humilde e eu cresci tentando não mostrar o quanto eu era humilde para as pessoas, principalmente por quem vem de famílias assim, né, humildes, que é negro e tal. A gente fica muito envergonhado às vezes porque a gente não tem condições de ter as coisas, né? Então, quando a gente cresce, a gente fica assim com esse pensamento, e quando eu crescer, eu vou tirar essa coisa de pobreza de cima de mim. É uma mentalidade bem pequena isso, e eu percebi que a minha mentalidade era bem pequena quando eu vim morar aqui. De todos os filhos que a minha mãe teve, eu acho que eu era a que tinha menos essa coisa essa ligação com as coisas materiais. Eu sempre pensei que, como pobre, eu queria ter muito dinheiro. Isso eu sempre pensei. Mas eu nunca fui assim da materialidade. Eu sempre fui das experiências. E eu queria ter dinheiro para comprar experiências. E eu sempre pensei que era bem melhor ter experiências do que ter coisas. E quando eu cheguei aqui na Alemanha, esse ciclo fechou para mim. Porque aqui é uma cultura que eu percebo que as pessoas estão muito mais focadas na experiência do que nos materiais. Então, as pessoas estão sempre viajando,
estão sempre conhecendo outras realidades, estão sempre, não outras culturas, né? Como você, eu já falei outras questões aqui. Não outras culturas, mas outras realidades. Por exemplo, viajar para a Europa estando na Alemanha, viajar na Europa estando na Alemanha é muito fácil. Então, às vezes de ônibus você consegue, sabe? Você pega um ônibus, você chega ali na Suíça. Você está aqui na minha cidade e você chega ali na Suíça. E aí você vai para Espanha, você vai para Portugal, você vai para tudo aqui, gastando muito pouco por isso, né? Que é um país muito centralizado. A Alemanha também é um país muito bem localizado no mapa. Ele é central para ir para vários países na Europa. Então, os alemães viajam muito para a Europa. Sempre que tem uma oportunidade, eu vou ali dar uma voltinha não sei aonde. Vou dar uma voltinha ali na Rússia, uma voltinha ali não sei aonde, na Espanha. Vou dar uma voltinha ali eu vou ali como é? As ilhas que eles gostam muito de ir aqui. Tem uma ilha que eles gostam, que é na Espanha. Eu esqueci o nome agora. Se eu lembrar, eu digo. Então, tem essa questão de focar sempre na experiência, mais do que em ter coisas. E eu fui percebendo isso depois da maternidade. Antes da maternidade, eu não percebia isso muito bem, não. Inclusive, que eu nunca precisava de muita coisa para viver, né? Mas quando a minha filha nasceu, aí eu comecei a criar uma estrutura para ela. Aí, criando essa estrutura para ela, eu percebi que tinha que adquirir coisas para ela. E no início, eu comprava muita coisa nova para minha filha. Comprava coisa nova, sapato novo, roupa nova, tudo era novo. E tudo muito caro. Você comprar coisas muito novas aqui é muito caro. É muito caro. Tem coisas, se você quiser qualidade, né? Se você não quiser qualidade, tem coisas muito baratas. Mas as coisas de qualidade, elas são caras, como em todo lugar. E aqui, aos poucos, à medida que minha filha foi crescendo, eu fui percebendo que existe. Eu fui me aprofundando nessa cultura da reutilização. E eu fui percebendo como os alemães se comportam diante de determinados níveis da vida deles. Então, quem é que compra coisas muito novas, novas, novas sempre aqui? Pelo que eu percebo. Pode ser que a sua percepção seja outra. Se for, você me fala aí nos comentários. Mas o que eu percebo é que quem compra realmente coisas muito novas somos nós, que somos estrangeiros. Porque a gente vem da escassez e a gente diz, agora que eu posso ter as coisas, eu vou ter as coisas. Então, a gente sai comprando. Mas os alemães mesmo, eles não são de ficar comprando coisa, não. E aí, coisa nova não. Então, eu comecei a perceber que as crianças começaram que as crianças fazem troca, os pais fazem troca de roupa entre eles. E, aos poucos, eu fui descobrindo uma coisa chamada flow market, que é um mercado de pulgas, como no Brasil a gente tem, ou uma feira de coisas usadas. As pessoas vão lá, levam suas coisas, roupas, objetos, utensílios domésticos, qualquer coisa, e bota para vender nessa feira por um valor irrisório, com o objetivo de dizer, não vou descartar isso de qualquer maneira, pode ser que tenha outra pessoa precisando, vou trocar com outra pessoa. É basicamente uma troca, só que você paga um valor irrisório por isso, 2 euros, 1 euro, 50 centavos, dependendo da feira que você for. E quando eu for uma vez para uma feira dessa, eu vou tentar gravar para vocês. Inclusive, tem uma feira muito grande que é só voltada para roupas de crianças, objetos e coisas de crianças. Eu já fui uma vez, se chama Piratini, eu não consegui fazer vídeo lá, porque eu tinha muita, muita vergonha. E agora eu estou perdendo mais a vergonha de gravar conteúdo, então eu quero gravar um vlog nessa feira Piratini. Porque lá foi incrível. Ela acontece dentro de um shopping center que fecha dia de domingo e eles alugaram o shopping para poder, essa feira alugou o shopping para poder eles fazerem o flow marketing dia de domingo. Mas não é sempre que acontece, não. Só acontece a cada período, a cada mudança de estação. Então, eu comecei a perceber esse circuito de trocas, perceber como é que as famílias alemãs lidam com essa coisa das trocas de roupas, trocas de sapatos. E, além do mais, aqui a gente também tem algumas plataformas onde a gente faz compras mais baratas de coisas para as crianças, que são muito mais em conta. E a gente consegue achar coisas novas, gente, que a criança nunca usou. E consegue pagar um valor, assim, em marcas boas, sabe? Para esse momento da vida em que a minha filha está crescendo
E a cada minuto, quando ela acorda, eu digo, minha filha, você tá grande. E aí, compra o sapato hoje, daqui a 3 meses, o sapato não dá mais. Eu vou ficar gastando dinheiro com isso? Não. Agora eu nem posso gastar. Mas antes, quando eu podia, eu me arrependo de ter utilizado tanto dinheiro para comprar coisas novas que 2 meses seguintes já não dava mais, eu já estava estragado. Porque a minha filha, ela brinca valendo. Ela é uma criança que ela brinca de verdade. Ela não é aquela criança que fica, não, com vergonha, ai, não vou amassar minha roupa, não. Ela sobe nas coisas, ela desce, ela pula, ela se suja. E é assim que eu gosto. Quando não se suja, para mim é um incômodo, mas ela se suja e é assim que eu gosto. E essa é a terceira coisa simples que eu gosto aqui na Alemanha, que é essa cultura da reutilização, esse olhar sobre a sustentabilidade, sobre a economia. E você faz uma economia. Não estou sendo aqui, ó, você está vendo que eu estou sendo zero. Ai, como é que eu posso dizer? Eu estou falando a verdade, a minha verdade. Não, eu estou sendo zero essa coisa de, pela consciência ambiental. Eu estou falando da minha verdade. Representa para mim muita economia de dinheiro. Por quê? Como imigrante, o meu dia já é pouco aqui. E o dinheiro pouco que eu recebo, eu prefiro gastar em experiência. Ao invés de comprar uma roupa que vai sair super caro se eu comprar nova para minha filha, eu prefiro pagar para ela um sorvete, um passeio, fazer um final de semana em algum lugar, ir para um parque como esse, parque de animais. E também não é barato de se ir, o ingresso, a entrada para entrar no parque desse não é barato. Então eu prefiro fazer coisas desse tipo. A quarta coisa simples que eu adoro aqui na Alemanha é que as crianças, elas fazem parte da cidade. Elas realmente fazem parte da cidade, elas participam, elas são observadas. Eu percebo que os espaços públicos, eles se preparam para receber as crianças. A gente estava mesmo em um bar, tem um bar aqui perto de casa, que a gente vai lá e desde que a minha filha era bebê, a gente vai lá. E tem atendentes lá que conhecem a gente desde que minha filha era bebê. Eu ia para lá com ela. E tinha sempre aquela cadeira de bebê para ela ficar. Quando ela era bebê, eu podia entrar com o meu carrinho. E ele é um bar, assim, que frequenta todo mundo. Frequenta qualquer tipo de pessoa. Família, sem família. Mas eles são super family friendly, que chama, né? São receptivos à família, receptivos às crianças. E as crianças andam de um lado para o outro, fazem bagunça, traquinam. E ninguém reclama, ninguém fala nada. Porque eles já são preparados para receber as crianças nesse ambiente. Eu percebo também que há também uma preocupação sobre a segurança das crianças, como nesse caso dos parquinhos que eu falei, né? Não pode entrar, tem parquinhos que são lacrados e que não pode entrar qualquer pessoa e sentar no parquinho. Assim, uma pessoa desavisada, cheguei e sentei aqui no parquinho, não. E aqui na Alemanha é legal, tem uma coisa que parece assim, que ninguém tá observando, ninguém tá vendo nada, mas todo mundo tá vendo tudo, só que tá todo mundo parecendo que tá cuidando da sua própria vida, sabe? E aí, não demonstra, assim, reações, mas quando acontece qualquer coisa que envolve uma criança, todo mundo já volta, já quer olhar, já quer saber o que é que está acontecendo. É muito importante. Então, aqui na Alemanha, eu vejo que as pessoas têm muita preocupação com o ambiente das crianças e com o espaço das crianças, em respeitar o espaço das crianças. E quando eu vejo, como mãe, nessa posição, em que lugar que eu estou, eu me sinto muito satisfeita e feliz. E porque se comparado com a realidade de onde eu venho, gente que, honestamente, nenhum parquinho podia ir em paz, aí isso tudo faz diferença. E a última coisa simples que eu gosto muito aqui na Alemanha é a questão da previsibilidade. E posso falar uma coisa que me encantou desde o início. O que me encantou desde o início aqui na Alemanha foi quando eu fui pegar ônibus e que eu vi no aplicativo o horário que o ônibus chegava. O ônibus ia chegar 12h37 e o ônibus estava lá 12h37. Se você tiver no seu aplicativo dizendo que o transporte vai chegar às 10h01, você vai ter o seu transporte lá às 10h01. Isso é verdade. Claro que tem os casos dos atrasos,
que não dá certo, e TTT, pipipi, que tem as críticas, né? A Deutsche Bahn, por exemplo, que sempre atrasa, que faz as viagens aqui regionais de uma cidade para outra. Mas, em geral, o transporte público funciona muito bem. E o que é muito mais engraçado é que o alemão, ele já sabe disso, ele vai para o ponto de ônibus, ele fica lá esperando. Tipo assim, ó. Eu venho de Salvador, então acostumada a não saber o horário de nada, eu chegava lá no ponto e dizia, vou ficar esperando aqui pelo menos 1 hora. Então, para não me atrasar, eu tenho que sair de casa 1 hora antes para poder chegar no ponto e lá saber se ainda eu vou ter a sorte de pegar o ônibus no horário certo, para chegar no lugar que eu tenho que chegar. Então, eu vim com esse costume, né, do Brasil. E quando eu chegava aqui, eu ficava no ponto de ônibus, ó, esperando, mesmo no aplicativo. Mas eu falava assim, vai que se atrasa, né? Vai que se atrasa. E aí, isso não acontecia. O ônibus passava exatamente no momento. Muitas vezes eu chegava no ponto. Não tinha ninguém. Aí eu falava assim, gente, é aqui que esse ônibus vai passar? Tem certeza disso? Não, será? Vou perguntar. Eu ficava agoniada, olhava no aplicativo, não, dizem que é aqui, então é aqui mesmo, mas não tem ninguém, que estranho. E aí, digamos que o ônibus chegava dali a 2 minutos. Faltando 1 minuto para o ônibus chegar, começava a chegar as pessoas. Todo mundo, chegava aquele rumo de pessoas, entrava no ônibus. Você já viveu isso? Você vive aqui na Alemanha, você já viveu isso? Coloca aí nos comentários se não é verdade que eu estou falando. É verdade, minha gente. É impressionante essa questão dessa previsibilidade que o alemão tem. E tudo precisa ter previsibilidade, né? Precisa ter uma agenda, a gente precisa ter um termino para tudo, uma agenda para tudo, tem uma hora para tudo acontecer. Nada acontece com muita espontaneidade. Quer dizer, quase nada, né? Porque é uma cultura muito focada na previsibilidade. E para mim, que sou uma pessoa muito organizada, que gosta de organização, que gosta de uma vida mais organizada, isso funciona super bem. Certo que depois da maternidade, do processo de imigração, a junção de tudo virou uma bagunça e eu estou aqui nesse momento tentando reorganizar isso. Mas é verdade. Essa previsibilidade na Alemanha facilita muitas coisas no dia a dia de qualquer pessoa. E por mais que hoje a minha vida esteja uma bagunça, eu tenho que sempre ficar correndo para poder entrar no sistema da organização, porque senão não dá certo. Senão, as coisas empenam para o meu lado aqui. Então, eu quero dizer para você, com esse vídeo, que a Alemanha não é perfeita. Que tudo isso que eu falei, que são só coisas simples que eu acho que facilitam muito o meu dia a dia, que me fazem querer e gostar de viver aqui, com certeza. Essas coisas me trazem qualidade de vida, me mostram aspectos de como eu posso fazer para construir a minha liberdade a partir desse lugar que eu estou aqui. Eu enfrento muitas dificuldades de viver nessa cultura, de aprender, de estar aprendendo a transitar por essa realidade daqui. E isso faz parte, né? Eu estou em um processo de imigração, nada é tão fácil quanto a gente pensa. Essas pequenas coisas, elas melhoram o nosso dia, se a gente for observar. Só essa coisa de você se sentir mais seguro em um ambiente. Coisas simples como você poder andar na rua com seu celular sem medo de que alguém de repente vai vir e vai roubar o celular. Apesar que tem cidades na Alemanha que a gente não está podendo falar mais sobre isso não, hein? Tenho escutado algumas notícias sobre isso. Mas faz parte do desenvolvimento. Honestamente, não se equipara com a realidade que eu vivia antes, gente. Que a gente tinha que ter o celular do bandido e o nosso celular que a gente usava no nosso dia. Tô rindo de nervoso, mas essa era a realidade que a gente tinha, né? Quer dizer, que eu tinha antes de vir para cá. Mas não é perfeito não, gente. Não é perfeita. A Alemanha não é perfeita. Tá longe disso, inclusive. Mas a gente tem que valorizar aquelas coisas simples que fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes eu estava olhando, né, no TikTok outros dias, tem uns canais que falam sobre experiências de vida aqui na Alemanha, que eu acho super válido e lúcido falar sobre essas experiências. E alguns canais que focam muito nessa coisa negativa, né? Eu prefiro analisar não só o negativo, mas também olhar para o lado positivo. Porque já que está tão ruim, por que a gente continua, né? Porque aqui tem algumas coisas ainda, de uma maneira ou de outra, que facilitam a nossa vida. E a gente tem que olhar para isso
e fazer uso, né? Tentar explorar ao máximo dessa possibilidade, dessa oportunidade de viver essa realidade e de viver essa dentro dessa estrutura de uma cultura totalmente diferente, é, mas ao mesmo tempo que a gente fica tentando se encontrar aqui no meio dessa cultura, no meio dessas coisas. E olhar para as coisas simples é uma forma de fazer isso, de fazer a gente se sentir melhor. Isso melhora o nosso bem-estar. Eu já falei da minha vida aqui, do que é que eu acho. Tem muita gente que pergunta se eu me arrependo de ter vindo para a Alemanha. E eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir, aonde eu conto se eu me arrependo ou não de ter vindo morar aqui na Alemanha. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio.